Com 229 milhões de casos e 409 mil mortes apenas em 2019, a malária é uma das doenças infecciosas que mais afetou a humanidade ao longo da história. E, após décadas de pesquisa, finalmente temos uma vacina disponível contra ela. Numa coletiva de imprensa realizada nesta quarta, 6/10, em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou oficialmente o uso do imunizante RTS-S nas regiões do planeta com alta taxa de transmissão do Plasmodium falciparum, um dos protozoários por trás da enfermidade. O local que mais deve se beneficiar da medida é a África subsaariana, que concentra a vasta maioria dos casos e das mortes pela moléstia. Todos os anos, mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos que moram ali morrem de malária. Essa é uma conquista histórica. A tão esperada vacina contra a malária é um avanço para a ciência, para a saúde infantil e para o controle desta doença, comemorou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Porém, apesar de representar uma ótima notícia para todo o mundo, a vacina provavelmente não será utilizada no Brasil, que registrou cerca de 130 mil casos e menos de 30 óbitos pela enfermidade em 2020. Isso porque o agente causador da maioria das infecções por aqui é o Plasmodium vivax, protozoário sobre o qual o novo produto aprovado não tem efeito. Essa doença infecciosa é transmitida a partir da picada de mosquitos da família Anopheles, que são muito comuns em regiões tropicais e úmidas. Em algumas partes do Brasil, eles são conhecidos como mosquito prego. Como explicamos acima, o agente causador é protozoário Plasmodium e há 5 tipos diferentes dele. Os mais comuns são o falciparum, o vivax e o malariae. O parasita causador da malária é diverso e tem uma capacidade de mutação muito grande. E isso faz com que seja quase impossível desenvolver imunidade após a infecção, explica o infectologista André Siqueira, pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. Em lugares com muita circulação do micro-organismo, não é raro encontrar pessoas que tiveram a doença dezenas de vezes. Após entrar no organismo humano, esse parasita viaja pela corrente sanguínea e se instala nas células do fígado. Após um tempo de maturação, ele volta ao sangue e invade as células vermelhas, também conhecidas como hemácias. Ao longo desse processo, as células hepáticas e sanguíneas são destruídas, o que provoca sintomas como febre alta, dor de cabeça, calafrios, dor no corpo e perda de apetite. E vale destacar que o parasita assume diferentes formas em cada uma dessas fases, o que acarreta uma dificuldade para desenvolver vacinas com boa eficácia em todas as etapas, observa o médico. Na sequência, o mosquito Anopheles pica a pessoa com malária e suga o sangue infectado, criando novas cadeias de transmissão na comunidade. A boa notícia é que a doença tem diagnóstico rápido e o tratamento é curativo, quando dado no momento correto. Ela costuma ser mais perigosa para indivíduos com o sistema imune comprometido, idosos e, principalmente, crianças, que são as principais vítimas fatais da infecção. A RTS-S é desenvolvida desde 1987 pela farmacêutica britânica GSK. Após os testes preliminares, o imunizante foi avaliado em ensaios clínicos envolvendo seres humanos a partir do ano 2000, com o apoio da ONG-PS e da Fundação Bill e Melinda Gates. Feito a partir de uma proteína do Plasmodium falciparum e algumas outras substâncias, a vacina atua no chamado esporozoito do protozoário, que é uma forma que ele assume entre a picada do mosquito e a viagem até o fígado. A título de curiosidade, esse trajeto do parasita da nossa pele até o tecido hepático costuma levar ao redor de 30 minutos. A última etapa de estudos foi concluída em 2015. O trabalho final, publicado no periódico científico The Lancet, envolveu quase 15 mil crianças da África subsaariana e comprovou que o produto era seguro e eficaz. Mesmo com os resultados favoráveis, a OMS ainda tinha algumas reservas sobre a efetividade da RTS-S em larga escala.
O primeiro problema tinha a ver com o esquema vacinal. Para surtir efeito, é preciso aplicar 4 doses em cada indivíduo. As primeiras 3 são dadas no 5º, no 6º e no 7º mês de vida. A quarta, e última, é ofertada quando o bebê completa 18 meses. A entidade temia que esse número de aplicações poderia prejudicar o uso de outros imunizantes, dados de rotina contra outras doenças, e até traria uma falsa sensação de segurança às famílias que, sentindo-se mais protegidas, abandonariam outros métodos de prevenção da malária, como a instalação de mosquiteiros nas camas e nos berços ou a aplicação de repelentes. Para acabar com essas dúvidas, a OMS criou em 2019 um projeto piloto em que as 4 doses da nova vacina foram aplicadas em cerca de 800 mil crianças que moram em Gana, Quênia e Malawi. Os resultados da experiência foram considerados positivos. Além de ter um bom perfil de segurança, a nova vacina preveniu 40% dos casos de malária e, ainda mais importante, reduziu em 30% as infecções mais severas, que estão relacionadas à hospitalização e morte. Se considerarmos que são 260 mil mortes anuais de crianças menores de 5 anos, uma redução de 30% é algo considerável, calcula Siqueira. É claro que essa taxa de 30 ou 40% ainda não é a ideal, mas ela significa um avanço importante e abre a possibilidade para que novos produtos, ainda mais eficazes, sejam desenvolvidos a partir de agora. Essa aprovação pode servir de impulso para novos financiamentos e esforços de pesquisa para soluções ainda melhores, concorda o infectologista. A OMS destaca outras 2 observações importantes a partir da experiência de vida real nas 3 nações africanas. Não houve um relaxamento das outras medidas preventivas, como o uso de telas na cama, e a aplicação das doses mostrou-se custo-efetiva. Por séculos, a malária afeta a África subsaariana e causa um enorme sofrimento pessoal. Nós esperávamos por uma vacina efetiva e, pela primeira vez, podemos recomendar o uso de um imunizante em larga escala, discursou a médica Makshide Zumuti, diretora regional da OMS para a África. Isso representa um vislumbre de esperança para o continente que carrega o fardo mais pesado da doença e esperamos que muitas crianças que serão protegidas a partir de agora se tornem adultos saudáveis, completou a representante. A recomendação da OMS é que a nova vacina seja usada em regiões em que há transmissão moderada ou alta do Plasmodium falciparum. No Brasil, esse não é o causador de malária mais frequente, de acordo com o Ministério da Saúde. O Plasmodium vivax representa 89% dos casos notificados no país, que se concentram especialmente na região amazônica. A FTS, portanto, não é uma vacina com aplicação no Brasil, concorda Siqueira. A boa notícia é que os novos casos dessa enfermidade estão em queda em nosso país. Dados do PNCM, Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, mostram que no ano de 2019, o Brasil notificou casos de malária, uma redução de 19,1% em relação a 2018, quando foram registrados casos da doença no país, informa um boletim publicado pelo Ministério no final de 2020. Para o infectologista da Fiocruz, os casos de malária no Brasil são influenciados diretamente por 2 fatores: a organização dos sistemas de saúde e as mudanças ambientais. Muitas vezes, uma cidade faz uma mobilização para diagnosticar e tratar a malária. Quando os casos caem, esses programas deixam de existir, o que provoca um novo aumento algum tempo depois, observa. E também vemos o crescimento ocorrer em áreas de desmatamento e garimpo na Amazônia, informa. O Brasil possui, inclusive, um plano para acabar com a malária em território nacional. A meta é registrar menos de 14 mil casos e nenhum óbito até 2030 e eliminar completamente a transmissão do Plasmodium falciparum nos próximos 9 anos. Para alcançar isso, é preciso fortalecer os sistemas de vigilância da doença, adquirir testes rápidos de diagnóstico, ofertar tratamentos na rede pública e investir na pesquisa e no desenvolvimento de novas soluções para esse problema.
Uma saída interessante pode ser a utilização de um novo remédio chamado tafenoquina. Atualmente, a medicação precisa ser tomada por alguns dias, o que pode ser difícil para uma parcela de pacientes. Essa droga está sendo estudada em Manaus e em Porto Velho e, caso os resultados sejam positivos, ela pode se tornar mais ferramenta valiosa para mudar a história da malária, avalia Siqueira. Embora existam estudos para a criação de uma vacina contra o Plasmodium vivax, o desafio é ainda mais complexo. Um artigo de 2013 assinado por especialistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da Universidade de Zurique, na Suíça, destacam a resiliência desse parasita mais frequente em terras brasileiras. O Plasmodium vivax possui mecanismos sofisticados que permitem que ele fique dormente por meses ou até anos em pequenas estruturas do fígado, o que significa um enorme desafio para a erradicação da malária, escrevem os autores. Siqueira também entende que há menos interesse no desenvolvimento de um imunizante para o Plasmodium vivax. Até temos alguns grupos que trabalham nessa área, mas o financiamento é muito menor. De acordo com o CIT, existem 10 testes clínicos concluídos ou em andamento com candidatos a imunizantes contra este parasita mais comum no Brasil. No caso do falciparum, mais frequente na África, são 130 registros de estudos do tipo.